Foi publicado o edital do concurso do TJ Pará. Você que é do Pará, que é da região, você inclusive que é de outros estados e ficou interessado ou interessada, fique comigo porque hoje eu vou trazer para você todas as novidades desse edital. Edital esse que veio com vaga imediata, veio com cadastro reserva, veio com uma remuneração super interessante e você pode sim avaliar que esse é o seu concurso. Então, fica comigo que eu vou te passar todos os detalhes. Vamos lá? Já vou fazer a transição aqui, que eu quero mostrar para vocês a apresentação para a gente poder conversar. Então, pessoal, foi publicado, né, o edital do TJ Pará, e aqui eu já trago para vocês algumas informações iniciais. O edital foi publicado no dia 23/6 e a nossa banca é a Sebrasp. Então, isso já havia sido informado, já tinha sido divulgado, e do momento que foi divulgada a banca até a publicação do edital, não demorou praticamente nada. As inscrições começam no dia 30/6, a partir das 10 horas da manhã, e vão até o dia 22/7, às 18. Você viu o concurso, gostou, quer fazer? Não vai deixar para a última hora, não vai deixar para o dia 22. Coloque aí um lembrete no seu celular para você já conseguir fazer essas inscrições de forma antecipada. O valor da inscrição é R$ 150 para todo mundo. Nós temos diversos cargos de analista e eu vou mostrar para você, inclusive analista de qualquer nível superior, que a depender do que você escolher, pode ser a sua opção. Uma coisa que eu acho muito legal de trazer é a carga horária, são 30 horas semanais, e isso é bom demais. Como eu já fui servidora no TJM e lá também era 30 horas semanais, eu posso dizer para vocês que isso faz muita diferença na rotina. Então, são 30 horas semanais, 50 vagas imediatas, fora a criação do cadastro reserva. E nós vamos ter 4 fases. Vamos ter prova objetiva, que vocês sabem, caráter eliminatório e classificatório. Essa prova objetiva é composta por 120 questões no modelo certo e errado. Vou trazer mais informações para vocês sobre isso já já. Vamos ter também prova discursiva para todos os cargos, e não é aquela prova de conhecimentos específicos, é uma prova de conhecimentos gerais, mas voltado para atualidades. Vou trazer mais detalhes em breve para vocês também. Vamos ter a avaliação psicológica de caráter eliminatório, então é lógico, né? Aqui não tem classificação. Ou você é apto ou você é inapto. Você foi inapto, aí lógico, você vai poder recorrer. Sendo apto, isso aí não faz diferença nenhuma na sua colocação. Então, todos os candidatos aprovados na prova discursiva vão passar pela avaliação psicológica. E por fim, tem a avaliação de títulos, que no caso aqui do TJ Pará, vale apenas 1 ponto. Então, a depender do título que você tiver, o título que mais tem ponto, né, mais pontua, é o doutorado, com 0,4. E aí nós temos outros títulos que vão pontuar menos, tem pós-graduação, tem experiência no trabalho, na execução da função, tem aprovação do serviço público, mas tudo valendo décimos. Então, é uma prova de títulos que, ainda que você não tenha nenhum título, o máximo que você vai perder de ponto, né, não vai pontuar, é 1 ponto. Então, não é tão gritante enquanto outros concursos que a gente vê que vale 10 pontos, né? Não, aqui no TJ Pará vale 1 ponto. A prova vai acontecer no dia 31/8. Então, é uma prova que está relativamente próxima. Por isso que o TJ Pará não é aquele tipo de concurso que você pode pensar, não. Avaliou, pensou, começou a estudar. Por quê? Porque o tempo está correndo e a prova já vai acontecer no dia 31/8. Nós temos, vão acontecer as provas, assim como as outras fases, em vários municípios. Altamira, Belém, que é a capital, Marabá, Paragominas, Redenção e Santarém. Então, essas são como se fossem cidades
polos. Quando você for fazer a inscrição, você vai escolher uma delas para você poder fazer a prova e, logicamente, as outras etapas. Thaís, mas isso aqui tem alguma coisa a ver de onde eu vou trabalhar? Não, isso aqui é só local de prova. A lotação é diferente. Eu quero mostrar para vocês os cargos. E aí eu já vou falar um pouquinho da questão da lotação. O que foi que o TJ Pará fez? Existem cargos que têm vaga só para a região judiciária central. E na a região judiciária central, você vai ter a comarca de Belém e vai ter 2 distritos. Mas se você quiser concorrer para a região judiciária de Santarém, você vai ter quais são as comarcas que integram Santarém. Se você quiser concorrer para Marabá, você vai ter quais são as comarcas que integram Marabá. E isso está lá no anexo do edital. Então, você que vai fazer o concurso e quer concorrer para o cargo de analista judiciário, especialidade administração, pode escolher Marabá? Não pode. Por quê? Porque eu sei que lá no seu edital não tem essa possibilidade. Esse cargo está restrito à região judiciária central. Então, necessariamente, obrigatoriamente, você vai concorrer para lá, porque só deu essa opção. Então, lá vai ter se tem a vaga imediata ou se é CR e para onde é que é essa vaga. Mas você vai ver que tem cargos que têm várias localidades. Você pode escolher as regiões. E nesse caso, se o seu cargo permitir você escolher a região, não tem problema algum. Você vai escolher a região e dentro da região você vai avaliar quais são as comarcas. Isso está tudo muito bem mastigadinho no edital, então eu não vou trazer todos os detalhes aqui, até para o vídeo não ficar muito extenso, para não ficar muito cansativo. Mas eu acho que é muito importante que você entenda que você sempre vai estar atrelado a um cargo e esse cargo vai estar atrelado a uma região ou mais de uma região. Se for apenas uma região, logicamente, você não vai escolher, porque é só aquela região. Agora, se o cargo tiver atrelado a mais regiões, como é o caso, por exemplo, do serviço social, que eu vou passar mais à frente, o oficial de justiça, que eu vou passar mais à frente, aí sim você vai escolher a melhor região. É importante trazer para vocês aqui que de todos os cargos, o cargo 1, eu fiz até questão de pintar ele de amarelo, ele é o único cargo que é de qualquer nível superior. Então, lembrando que esse edital não veio cargo para técnico, nível médio, veio cargo de analista judiciário, área administrativa. Você que tem nível superior em qualquer área de formação, pode fazer esse concurso para esse cargo. Lembrando que você vai ter toda a parte de conhecimentos gerais, são os conhecimentos básicos cobrados para todos os cargos, e você ainda vai ter a parte do seu conhecimento específico, que no caso desse analista judiciário da área administrativa é a parte de administração pública e geral, é administração financeira e orçamentária. Então, para quem já está na área, estudando para a área administrativa, não vai perceber nenhuma dificuldade, porque são matérias recorrentemente cobradas e vai estar tudo certo. Além desse cargo, ainda temos analista de administração, e aí, lógico, né? Aqui é tudo formação específica. Analista de análise de sistemas, análise de suporte, arquitetura, biblioteconomia, ciências contábeis, temos ainda comunicação social, direito, economia, enfermagem, engenharia civil, engenharia elétrica e engenharia mecânica. Lembrando que aqui todo mundo com formação específica. O analista judiciário da estatística tem 2 possibilidades de formação. Ou vai ser formado em estatística e pronto, ou vai ser formado em ciências econômicas e tem que ter uma especialização em estatística. Isso está previsto em edital. Temos ainda mais cargos de analista. Temos o analista fiscal de arrecadação. Nesse caso, tem que ter superior ou em direito
ou então em ciências contábeis. Temos aqui o analista da medicina, importante ressaltar que é o único analista que tem carga horária de 20 horas semanais, todo mundo 30 horas. O analista da medicina, 20 horas semanais. Temos ainda o analista da pedagogia, da psicologia, da psiquiatria, do serviço social, tudo com suas formações específicas e, logicamente, quem for o caso, os registros lá no conselho, e temos o cargo de oficial de justiça avaliador, que é no TJ Pará, também é um cargo de nível superior. No caso, tem que ser superior em direito. Nós temos tribunais que têm o cargo de oficial de justiça nível médio. Quando a gente pensa em oficial de justiça em tribunais federais, todo mundo nível superior. E nós temos alguns tribunais que o oficial de justiça é nível superior, como é no TJ Pará. Então, no caso do TJ Pará, tem que ter nível superior, tem que ser formado em direito. E tendo passado agora para vocês sobre os cargos e como funciona, eu quero falar da remuneração, que é uma parte super importante, né? Nós temos aqui uma remuneração composta por vencimento básico no valor de R$ 6.008,76, mais uma gratificação de nível superior. Thaís, recebe essa gratificação só uma vez? Recebe sempre? Recebe sempre, tá? É como se fossem um aqui, um aqui. Juntou, essa é a sua remuneração. Então, todo mês vai vir para você 6.008,76 mais 4.807, que vai totalizar 10.815,76. Então, você, analista judiciário da área administrativa, você, analista judiciário administrador, você, analista judiciário da arquitetura, você, analista judiciário da parte de TI, a sua remuneração bruta mensal 10.815,76. Mas nós temos alguns cargos que, pela natureza da função, vão receber ainda um outro adicional, que é um adicional de risco de vida, no valor de R$ 1.802,62. Quais são essas formações? Pessoal da pedagogia, da psicologia, da psiquiatria e do serviço social. Então, além da remuneração de 10 mil, ainda vai ter esse adicional de risco de vida. Então, para esses cargos, o valor da remuneração mensal vai ser R$ 12.618,38. Mas se for oficial de justiça, como o risco de vida ainda é mais elevado pela natureza da função e pelo trabalho que nós sabemos que é essencialmente externo, o valor do adicional de risco de vida é de R$ 4.206,13. Então, vejam que aí já dá uma encorpada bem legal. E aí, a remuneração do oficial de justiça fica R$ 15.021,89. Então, vejam que baita concursão. Remuneração aqui que a gente vê em diversos concursos, inclusive a nível federal, concursos maiores, e o TJ Pará veio aí e mostrou para o que veio, com remunerações excelentes. Não só por isso é um excelente concurso, né? Mas eu já conheço algumas pessoas também que trabalham lá e dizem da estrutura, mas é muito importante que você avalie com carinho, coloque na ponta do lápis e é lógico, também tem que considerar a remuneração para avaliar se você vai querer fazer esse concurso ou não. E agora eu quero trabalhar com vocês a questão das provas. Então, como é que vai se dar? Então, vamos lá, a gente já sabe. Banca Sebrasp são 120 questões, valendo 1 ponto cada. Não tem diferença de peso. Então, são 120 questões e valem 120 pontos. Você vai ter 50 questões de conhecimentos gerais. Em conhecimentos gerais, nós vamos ter diversas matérias, tá?
Vamos ter português, vamos ter informática, para alguns cargos vamos ter raciocínio lógico, para alguns cargos vamos ter legislação de saúde, para todos os cargos vai ter a parte de administração pública, também vai ter a parte da legislação. Então, no edital você vai ver quais são as disciplinas. Fato é que você vai ter 50 questões divididas por toda essa parte do conhecimento geral. Em conhecimentos específicos, nós vamos ter 70 questões. Tem cargo que só tem um bloco de conhecimentos específicos. Tem cargo que vão ter dois, vão ter três. Então, é importante que você dê uma analisadinha no seu edital. Esse edital ele foi publicado no Diário Oficial do TJ Pará, mas ele já saiu no site da banca. Então, você pode entrar na Banca Sebrasp, ver o edital e fazer as suas avaliações. Você vai ter 4 horas e meia de prova para fazer as 120 questões e também para fazer a discursiva. É um tempo relativamente bom, mas você precisa, ao longo da sua preparação, já treinar o tempo e fazer uma boa gestão para não ter problema lá no dia, nosso dia 31/8. Quando a gente fala de pontuação mínima, eu acho isso aqui muito importante trazer para poder explicar para vocês. Nós vamos ter as vagas da ampla concorrência e as vagas reservadas. No TJ Pará tem cota negros, cota PCD e cota indígenas. Então, dentro dessa lógica das cotas, nós temos que você, da ampla concorrência, você não se enquadra em nenhuma cota. Você tem que fazer, você tem as 50 questões de conhecimentos gerais. Você tem que fazer no mínimo 10 pontos, ou seja, 10 questões. Nas 70 questões de conhecimentos específicos, você tem que fazer no mínimo 20 questões, ou seja, 20 pontos. Thaís, então se eu fizer 30, eu passei? Não, porque você tem que fazer na prova como um todo, nas 120 questões, no mínimo 40 pontos. Na lógica da cota, existe uma redução de 20% por uma resolução do CNJ. Então, para o conhecimento gerais, de 50 questões, fazer no mínimo 8 pontos, menos que isso, eliminado. Nas 70 questões, tem que fazer no mínimo 16 pontos, menos que isso, eliminado. E juntando as duas, fazendo ali as 120 questões, tem que fazer no mínimo 32 pontos. O que é importante trazer para vocês, que muita gente não se atenta e não sabe? Você dá cota. Se você tiver feito o mínimo exigido, ou seja, os 32 pontos, a sua discursiva será corrigida. Ponto. Você da cota PCD, da cota negros, cota indígenas, você vai ter a redação corrigida. Ponto. Na redação, você tem que fazer o seu mínimo também. Você fazendo o mínimo, vai estar aprovado no concurso. Na cota, não é assim que acontece. Desculpa, na ampla, né? Na cota é dessa forma. Na ampla, não é assim que acontece. Por quê? Na ampla concorrência, nós temos a nota de corte. Então, você é um concorrente da ampla concorrência e é um candidato. Você fez 40 pontos de 120. Quer dizer que você vai ter a sua redação corrigida? Não necessariamente, porque nós temos uma nota de corte. Então, no seu edital, tem estipulado quantas discursivas serão corrigidas para o seu cargo dentro da sua região. Então, vou dar um exemplo. Lá no serviço social, a gente tem vaga lá para Marabá, não, para Santarém. Quando a gente tem a vaga para Santarém, lá no edital já tem a explicação. Não tem vaga imediata, é só CR, mas a pessoa pode se candidatar para lá. Tem essa opção no edital. Só que só vão corrigir 10 vagas, 10 redações, né, no caso, para Santarém, para esse cargo. Se a gente pegar a região central para o serviço social, não tem vaga imediata, é só CR. Vão corrigir
10 redações para a região central. Então, cada região vai ter o seu limite de redações corrigidas para ampla concorrência. Então, vão ser os melhores colocados. Ainda que você faça 40 pontos, que é o mínimo. Vamos supor que você faça 50 pontos, você faça 60 pontos. Se você tiver 10 pessoas que fizeram 80 pontos, 85, 100 pontos, você não vai ter a redação corrigida, ainda que você não tenha sido eliminado ou eliminada aqui pela pontuação mínima, você vai ser eliminado por não ter se enquadrado no corte. Com isso, eu quero dizer que você sim tem que procurar ficar com as melhores notas, porque é só assim que a gente fica no topo da lista. Então, ainda que a gente possa olhar os critérios e achar que os critérios são baixos, são mais tranquilos, nem sempre é assim. Primeiro, porque a gente não pode esquecer que na lógica da Sebrasp, uma errada anula uma certa, então você tem menos um, então é um ponto negativo e você perde daquilo que você ganhou. Então, por isso que dá muita oscilação de nota, mas ainda isso, para a ampla concorrência, existe esse corte que é realizado e você só vai ter a redação corrigida se você ficar dentro desse corte. Lá no seu edital, quando você for analisar qual vai ser a região que você vai escolher, não se esqueça de olhar também quantas discursivas vão ser corrigidas por região para você avaliar se é mais estratégico escolher a região A ou a região B. É muito importante ponderar isso. E já tendo explicado da prova objetiva, preciso trazer para vocês da prova discursiva. Como eu já havia adiantado, vai ser uma redação de texto dissertativo de atualidades. Não é conhecimento específicos, é atualidades. Então, você tem que fazer no mínimo 20, no máximo 30 linhas e vão ter 10 pontos. A ampla concorrência tem que fazer no mínimo 5, menos do que isso, eliminado. Nas cotas, qualquer que seja, fazer no mínimo 4 pontos. Você, atingindo esses mínimos, vai para a avaliação psicológica, vai ter a convocação, vai ser aplicado os testes, passa pela avaliação psicológica, receber o apto, você vai ser convocado para a prova de títulos. E como eu já havia explicado, a prova de títulos vale 1, apenas caráter classificatório. Ou seja, se você não tiver título nenhum, não tem problema, você não vai ser eliminado, só não vai pontuar. Então, você deixa de pontuar até um ponto. Depois disso, nós vamos ter as listas. Então, vai ter uma lista com todos os candidatos, geral, né? Ampla e as cotas. Tem uma lista só da cota negros, uma lista só da cota PCD, uma lista só da cota indígena. Você vai ter essas listas, lembrando que, pessoal, a lista vai ser atrelada à sua região. Você escolheu região Marabá, você escolheu região Central, você escolheu região Santarém. Você vai estar na lista daquela região. E cada cargo vai ter também uma lista geralzona de todos os candidatos aprovados. Por quê? Vamos supor que num cargo específico, lá em oficial de justiça, por exemplo, a gente não teve nenhum aprovado em uma determinada região. Lá em Marabá não teve ninguém aprovado. Mas Marabá está precisando de uma pessoa. Como é que vai fazer? Nesse caso, se não tiver pessoa aprovada naquela região, eles podem utilizar da lista geral. É por isso que existe essa lista geral de cargo, mas ela só é utilizada se não existirem aprovados dentro da região. Por isso que é muito importante que você, ao fazer a sua inscrição, decida pela melhor região para você, a região que seja faça mais sentido, que seja mais estratégica, porque isso, logicamente, também é importante. Eu trouxe todas as informações para vocês e, como eu disse no início, e preciso repetir,
Não dá para poder perder tempo. Então, se esse é um concurso que te agradou, se esse é um concurso que você gostou, se esse é um concurso que você quer estudar, tem que começar a estudar já. E é por isso que eu estou trazendo para você a opção da mentoria da LS Concursos. Dentro da LS, nós vamos montar o seu planejamento 100% focado e voltado para o seu edital, que foi publicado agora, dizendo exatamente o que você vai fazer, o que é mais relevante e o que priorizar. Nessa reta final, apesar do edital ter saído agora, a gente já pode considerar que estamos em reta final. É muito importante ser estratégico e estratégica, saber exatamente o que fazer, o que é mais relevante, as melhores técnicas a serem aplicadas, as melhores estratégias a serem utilizadas, e é exatamente por isso que faz muita diferença estar junto de um time que tem muita experiência na área de tribunais, em vários e vários concursos de tribunais. Nossos números são impressionantes. A gente tem muitas aprovações em tribunais federais e tribunais estaduais, e é exatamente por isso que você, que quer chegar competitivo ou competitiva no TJ Pará, precisa estudar com quem conhece, com quem sabe exatamente qual é o caminho das pedras, o que fazer e o que não fazer num tempo tão curto para conseguir escalonar e chegar extremamente competitivo ou competitiva. Então, o nosso pós-edital já vai começar. Entre em contato conosco aqui na descrição do vídeo. Você vai ver que tem um link para você agendar entrevista. Você pode agendar entrevista comigo, Thaís Silva, ou com qualquer outro professor. Avalie direitinho, escolha a sua opção, agende a sua entrevista. A gente vai fazer com você uma conversa, entender do seu perfil, do seu nível, explicar sobre como funciona o processo de mentoria, como é que funciona a nossa orientação para você tomar a decisão do que vai ser melhor. E eu tenho certeza que o melhor, logicamente, vai ser estudar com a gente para você conseguir chegar totalmente competitivo ou competitiva na data da sua prova. Então, entre em contato se quiser saber mais informações. Aqui embaixo, já falei e repito, tem o link para você poder agendar a sua entrevista totalmente gratuita. E se você gostou desse vídeo, eu te convido a deixar o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação e nenhuma informação sobre o mundo dos concursos e sobre os tribunais. A gente se vê em breve. Eu te aguardo lá na nossa entrevista.